Estamos de volta falando aqui na nossa roda de conversa, no nosso Almanaque Católico, sobre a pessoa e o Evangelho de São Marcos. Comigo conectados Frei Fernando Inácio Peixoto de Castro, professor de Sagrada Escritura, e a irmã Mercedes de Budalês Dias, teóloga e biblista. Nós deixamos uma pergunta no ar e eu começo esse bloco com o Frei Fernando falando sobre esse aspecto, né, da relação de Jesus com as necessidades do povo. Acho que não somente a fome, mas as necessidades que as pessoas levavam a Jesus e os gestos de resposta de Jesus, né? É muito bonito observar as atitudes do Mestre, principalmente a partir de Marcos. Sim. Aqui eu chamaria a atenção para um detalhe do Evangelho de Marcos. Por mais de 30 vezes em São Marcos ele usa o advérbio de tempo e de modo imediatamente. Mais de 30 vezes São Marcos narrando as ações e os ensinamentos de Jesus fala do imediatamente. O imediatamente é uma característica deste evangelho, que é o primeiro entre os evangelhos escritos. São Marcos põe em destaque na imediatez não só da ação da pregação da palavra, mas do próprio Jesus. Imediatamente desceu a água, imediatamente subiu da água, imediatamente. A recorrência desse advérbio mostra o quê? A ação eficiente do modo de Jesus fazer entre os seus contemporâneos, entre as suas plateias, suas multidões que iam atrás dele, e também dessa operação, que é como a irmã citou, né? Tomou a mão da sogra de Pedro e imediatamente a pôs de pé, né? Então, isso aí é típico de São Marcos, né? E talvez esse imediatamente também se refere àquele medo que as comunidades romanas passavam frente à oposição à novidade que o apóstolo Pedro e toda a igreja de Roma trazia para o mundo do Império Romano. Quer dizer, a força do reino de Deus anunciado operando. E então essa imediatez causava um incômodo e ao mesmo tempo atraía aquela multidão de gente simples, que é a característica das pessoas que vêm ao encontro do Senhor. Embora também houvessem pessoas de porte ou de destaque que também vinham a ele, né? Suplicando alguma coisa, querendo uma cura, querendo ser livre de algum mal, né? Então, o Evangelho, por ser querigmático, ele também tem uma ação imediata, né? E não é isso também que o Santo Padre Francisco está pedindo da Igreja, não é? Né? Quer dizer, capacidade de ultrapassar e alcançar o objeto do Evangelho, que é o homem a ser salvado e possa experimentar a compaixão de Deus imediatamente. Mais de 30 vezes ocorre no Evangelho em lugares característicos que mostram exatamente o destinatário do Evangelho. Naquela altura da história, Pedro e Paulo já estavam sepultados, né? Todas as cartas, toda a literatura paulina e dos outros apóstolos já estava publicada. E a igreja ainda não tinha escrito nada. Então, Marcos é aquele que inaugura esse gênero literário único e que vai passar na frente de toda a literatura da Sagrada Escritura, a saber, a Boa Nova de Jesus, começando com Marcos. Porque essa Boa Nova é capaz de operar o que ela diz. Interessante, eu quero partilhar com os mestres, né, Frei Fernando e irmã Mercedes. Tem mais alunos que estão acompanhando a nossa conversa, né? O padre Márcio Celestino da Silva, pároco da paróquia de Santana, aqui em Umas, está acompanhando esse momento da nossa conversa. Envio um abraço
aos queridos mestres. Irmã Mercedes, o Evangelho de Marcos, ele começa a partir de um fato de extrema relevância, importância para a vida de Jesus. Então, ele começa com João Batista e o batismo. Qual o significado desse evangelista começar a partir deste fato, a partir deste personagem e deste fato? Eu entendo assim. Nós somos muito personalistas. Quando falamos de alguém, tem que ser aquele e tudo que ele faz. Jesus não era assim. Marcos não era assim. Era uma história que incluía as pessoas, né? Como no caso de João Batista. Teve um grupo de seguidores de João Batista que entraram no seguimento de Jesus e outros que se opuseram. Tinha também oposição entre os seguidores e as seguidoras de Jesus. E deixa eu pegar esta questão das seguidoras, porque eu achei ótimo o que o Frei Fernando falou sobre o imediatamente. Imediatamente, Jesus agiu e a mulher foi levantada para o serviço. Mas a palavra que está escrita em grego é diaconia. Quer dizer, entre as primeiras e primeiros seguidores de Jesus existiam diaconisas e diáconos. Jesus agia de uma forma diferente à nossa. Quando na primeira narrativa da multiplicação de pão e peixe, os discípulos falam: é tarde, manda eles para que ainda comprem algo porque devem estar com fome. Comprar. O que Jesus fala? Temos que dar. Dai-lhes vós mesmos, né? Dai-lhes vós mesmos. Isso. Então, é uma visão. Nós temos assim um receio de falar da prática socioeconômica de Jesus. É real. É real. Quando a gente vê agora quantos índios em Brasília, 8.000, me parece, povo indígena organizado, e o MST dando de comer toneladas de comida, todos falam com uma preparação excelente. Gente, um mundo novo é possível. Jesus fez isto. E ainda sobrou. E mandou recolher. O detalhe de dizer, tem que aproveitar as coisas que podem servir para dar de comer a quem tem fome. Sim, o Evangelho de Marcos, eu reconheço que sou apaixonada pela Bíblia e pulo de um lado para outro. Tá certo. Eu quero assim, infelizmente o programa é ao vivo, e infelizmente o nosso tempo ele é restrito, mas eu acredito que o que nós realizamos, o que nós fazemos, a nossa proposta é sempre de dar um aperitivo, né? E de provocar quem está em casa, quem está nos acompanhando, a procurar conhecer mais, a se interessar mais pelo tema, a fazer um caminho diferente, né? A gente não pode matar o paciente dando a dose toda de uma vez e também não podemos deixar com fome diante daquilo que a gente pode oferecer. A gente compartilhou aqui algum conhecimento valoroso e eu acho muito importante isso. Quero agradecer aos dois mestres, que não somente eu, mas tantos outros e outras que estão nas comunidades, nós tivemos e pela graça de Deus estão aqui. Frei Fernando, Irmã Mercedes, forte abraço e, por favor, não deixem de atender quando a gente puder falar de novo da palavra de Deus com o nosso povo. Obrigada a vocês. Um abraço. Um abraço, Frei Fernando.
Prazer, boa Páscoa para vocês. Boa Páscoa, irmão.